Pronto. Então, como eu falei, essa parte aqui não está na ementa oficial da disciplina, mas eu acho legal mostrar, até porque é a disciplina de banco de dados, né? Então, que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver como é que a gente processa, a gente se beneficia desses frameworks, do Spark, do Hadoop. Aqui o exemplo padrão é o Hadoop, mas a gente pode usar o Spark, para a gente processar consulta. Então, do mesmo jeito que a gente já está acostumado com um banco de dados relacional, né? Então, a gente vai fazer isso usando o Hive aqui, que é uma abordagem que foi construída em cima desses frameworks, MapReduce, justamente para prover essa capacidade de consulta para a gente. Então, a motivação dele é óbvia, né? O Hadoop, o Spark e outros esses frameworks, eles dão a vantagem para a gente do processamento distribuído. Então, fazendo aquela comparação como se fosse uma obra, né? Em vez de eu ter um pedreiro ali que faz o trabalho sequencial, eu vou alocar uma pancada de pedreiro e a minha estimativa é que eu termine mais rápido. Tá? Óbvio que se a gente programar isso errado, é como se vários pedreiros fizessem besteira, um atrapalhasse o trabalho do outro, e aí não me adiantasse nada, né? Mas se tudo funcionar bem, a gente consegue ter um desempenho bastante satisfatório. E aí as componentes principais é o que a gente já conhece, que é a engine de processamento do MapReduce, né, no caso do Hadoop, e o HDFS. E aí, quais são as desvantagens? Algumas a gente já tinha visto, né? A questão do Java, né, pode ser um impeditivo se a pessoa não sabe programar. Não é o caso de vocês aqui, mas nessa disciplina que eu estou dando na pós, tem muita gente que veio da matemática, veio da estatística, veio da engenharia, e nunca viram Java. Então, para eles, às vezes, é um pouco mais complicado, no caso do Hadoop, mas é uma desvantagem mais fraca. Tá? Isso pode ser impeditivo, mas, eventualmente, a pessoa pode se virar. O problema maior que a gente tem, quando a gente está pensando em consulta dados, é o seguinte: eu não tenho ali uma interface para apoiar consultas declarativas, que nem a gente tem no SQL, por exemplo. Tá? Então, tudo que eu tenho que fazer de acesso, se eu quero consultar o dado, se eu quero alterar, eu vou fazer isso em cima de quê? De um programa, eu vou ter que programar. Tá? E aí, o que a gente está fazendo? A gente está jogando para o usuário a responsabilidade dele programar o que ele precisa fazer. Ou seja, o resultado, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser eficiente, se vai ser ineficiente, depende do quê? Da capacidade de programação do usuário. E aí, qual o problema que a gente tem? Toda vez que a gente deixa para o usuário, pode dar problema, pode funcionar, pode não funcionar, e não é o que a gente quer aqui. Então, essa ideia do Hive é justamente a gente tentar tirar um pouquinho dessa, não vou dizer liberdade, né, mas da necessidade do usuário ter que programar e passar para ele uma abordagem declarativa, ou seja, como se fosse fazer um SQL. Tá? Então, na verdade, ele vai fazer um SQL. Então, como é que a gente faz isso? Só para a gente lembrar aqui qual é a diferença, então, um programa Java, um programa C, C++, eles usam uma programação imperativa. Então, o que eu estou dizendo? Eu vou dizer o que eu quero fazer, mas eu tenho que dizer como fazer. Então, se eu falo, eu quero fazer um group by pela chave, eu vou ter que ir lá implementar, vou ter que fazer um código para implementar um group by. Tá? No caso de linguagens de abordagens declarativas, de programação declarativa, o que eu vou fazer? Eu vou especificar o que eu quero, mas eu vou explicar só o que eu quero fazer, eu não vou dizer como. Tá? Então, relembrando aqui, quando alguns de vocês fizeram BD1 comigo, quando a gente tinha o álgebra relacional e o SQL. Na álgebra relacional, a gente definia exatamente a mesma coisa que aparece no SQL. Junção, projeção, seleção, agrupamento, é exatamente a mesma coisa. Qual era a diferença? A gente definia a ordem. Então, quando a gente definia uma expressão em álgebra relacional, eu dizia, faz uma seleção primeiro em cima de aluno e depois faz a junção com turma. Sei lá, coisas do tipo. Tá? Ou faz a junção de aluno com turma e depois faz a seleção em cima dos atributos de aluno. Quando a gente define o como fazer, a ordem, a gente pode definir um plano lá de consulta que seja muito bom. Então, por exemplo, eu faço a seleção antes de fazer a junção, ou seja, eu diminuo a quantidade de dados que eu vou usar na junção. Ou um que seja ruim, faça a junção com tudo, com todos os dados, e depois faça a seleção. Os dois vão funcionar? Vão dar o mesmo resultado? Vão. Só que, eventualmente, um vai ser mais otimizado do que o outro. Tá? Quando a gente tem uma linguagem declarativa, por exemplo, como o SQL, o que a gente define? A gente define o que a gente quer fazer, mas a gente não diz como. Então, quando eu faço um select, sei lá, nome from cliente, where, idade maior do que, sei lá, 40, tá? Eu estou dizendo o que ele vai fazer primeiro, se ele vai fazer a seleção, se ele vai fazer a projeção? Não, eu estou dizendo o que eu quero, tá?
Então, o que a gente quer fazer aqui agora é tentar gerar uma abordagem que seja declarativa para os usuários poderem se beneficiar desses frameworks de processamento paralelo sem que ele tenha que programar aquilo. Ou seja, eu vou basicamente montar linguagens, consultas SQL em cima de dados e me beneficiar desse framework paralelo que já me foi dado. Tá? Então, qual é o problema que a gente está tratando aqui? É um problema de manipulação de dados. Então, a manipulação de dados no Hadoop, ela se tornou um obstáculo justamente por causa disso, porque o usuário tinha que programar. Ele vai ter que fazer toda a parte de acesso a dado, consulta, os operadores, não era uma coisa trivial. Tá? Então, o pessoal do Facebook propôs o Hive para isso, então é uma camada em cima do Hadoop, ele vai usar muitos das funcionalidades que o Hadoop dá. Então, ele é baseado no MapReduce e no HDFS, então a gente continua podendo usar. Só que ele vai ver os dados como uma estrutura de um banco de dados relacional. Tá? E isso é legal, porque a gente pode usar tudo que a gente conhece, inclusive o SQL. Tá? Então, eu consigo agora processar consultas em cima dos dados em paralelo, sem que eu tenha que definir isso. Quer dizer, vai ter as configurações do Hadoop, mas no Hive não. Em cima de dado que está lá no HDFS, sem que eu tenha que programar. Então, a vantagem do Hadoop do Hive é justamente essa. Ele dá essa capacidade analítica em cima de dados que estão no meu file system distribuído. Tá? Então, o que é o Hive? Alguns lugares vocês vão ver como armazém de dados. Eu acho esse nome péssimo. Assim. Então, eu mantive aqui o Data Store, que é a definição que eles dão. É um Data Store distribuído sobre esse stack do Hadoop. Ou seja, a engine do MapReduce e o HDFS, o file system distribuído. Tá? E a vantagem é que ele vai dar essa visão de um banco de dados relacional em cima dos dados que estão lá físicos no HDFS. Tá? O que ele não faz? A gente vai conseguir rodar consulta? Vai. Eu vou conseguir fazer operações analíticas, eu vou conseguir fazer queries, mas ele não tem chave primária, não tem chave estrangeira. Ou seja, aquelas garantias que a gente tem lá no SGBD, quando a gente faz, por exemplo, sei lá, pessoa, tá? Aí eu digo lá, eu tenho pessoa e tenho auto-relacionamento para pessoa, eu vou dizer quem é o pai daquela pessoa. Quando eu digo um valor, sei lá, ID40 para o pai, o que o SGBD vai ver? Ele vai ver se na tabela de pessoa tem uma outra pessoa com ID40 para poder relacionar. Se não tiver, ele vai falar, você não pode colocar 40 na chave estrangeira, porque eu não tenho na tabela pessoa um ID40 lá como chave primária. Ele vai fazer a restrição, a garantia da integridade. Aqui ele não faz isso, tá? Então ele vai processar a consulta, mas ele não tem essa estrutura de FK e PK, chave estrangeira e chave primária, tá? Então ele cria abstração em cima, mas todas essas garantias de integridade referencial não vai garantir, tá? Não é a ideia do Hive não é ser transacional, é ser analítico. Assume que os dados estão lá, os dados estão consistentes e eu consulto aqueles dados, tá? Mas ele não vai fazer essas garantias todas que as outras abordagens dão, tá? Os SGBDs tradicionais não. Aqui eu só botei um exemplo aqui de crescimento de uso. Então, aqui tem os SGBDs que todo mundo já conhece, Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, Mongo, SQL. E o Hive vem logo aqui, ó, 14º. Então, ele é bastante usado em muitos projetos, tá? Então, principalmente os projetos que são baseados em Data Lake, que você tem os dados armazenados no formato original, eles usam o Hive para consultar direto. Então, é uma ferramenta, é uma abordagem muito utilizada hoje, tá? Tem um outro tipo, que é o Impala, é uma outra abordagem, que a Cloudera fez para ser o competidor do Hive. Então, a ideia deles é prover o que o Hive provê, mas mais rápido que o Hive, mais otimizado. Tá? Então, a gente não chega a ver aqui, isso aqui, ó, que eu peguei o slide lá do pessoal da pós, mas aqui na disciplina a gente não consegue ver, mas a funcionalidade é a mesma. Tá? Posso passar? Então, como é que é a arquitetura do Hive? A arquitetura do Hive, os dados ele vai ler do HDFS, tá? Então, ele consegue ler em paralelo, consegue processar consulta paralela, mas o dado está no HDFS. É um arquivo físico lá no meu file system distribuído, tá? Essa é a camada inferior aqui. A gente tem uma camada aqui do driver, que é basicamente as funcionalidades que a gente tem no SGBD. Então, ele tem o quê? Tem um parser para ler a consulta, para montar o plano de consulta, tem um planner, um otimizador, e aí em si um componente de execução que vai aí sim acessar os dados no HDFS, o dado bruto, tá?
Então, essa camada do meio aqui, ela é o banco de dados, o SGBD, né? Então, as funcionalidades do SGBD estão nessa camada do meio aqui, que é o drive, tá? E aqui em cima a gente tem a camada de acesso, que eu vou acessar via JDBC, eu vou acessar via interface do Hive, ou via um cliente qualquer. Então, aqui é basicamente acesso. Aqui embaixo eu tenho armazenamento. E aqui na direita eu tenho uma característica importante. Os metadados do Hive, ou seja, quais são os arquivos, onde eles estão armazenados, qual o tamanho dos arquivos, quais os atributos que ele tem, estatísticas, ele não grava no HDFS, ele grava em um banco relacional. Então eu tenho que ter um MySQL, um Postgres para guardar os metadados, tá? Então isso aí não tem jeito. Os metadados eles vão ficar num banco relacional, tá? Aí aqui é um exemplo do catálogo dele, dos metadados, o Age Catalog. No caso aqui eu posso usar o MySQL, o Postgres ou o Oracle. O MySQL é o padrão, se a gente não mudar. Mas o que ele tem? Então, por exemplo, aqui eu peguei todas as tabelas que eu tenho lá no Metastore, no catálogo dele. Então, tem lá o Column, V2, Compaction, que ele dá todas as descrições, a gente vai ver daqui a pouco rapidinho, que outras informações ele provê, mas ele tem todas as descrições, todos os dados que descrevem os dados, né, os metadados, dos dados que estão no HDFS. Tá? Qual a engine que ele usa para executar? Ou seja, o que ele está fazendo aqui é pegar uma consulta que a gente vai mandar para ele e mapear em jobs lá no framework de processamento paralelo. Então ele consegue funcionar com o Spark, lá o MapReduce com o Hadoop, o MapReduce padrão, desculpa. Ele pode usar o Spark, ele pode usar o Test também, que é um outro framework aqui que a gente não chegou a ver, mas basicamente ele processa DAG, ele grafa cíclico dirigido, né? Mas o padrão dele é o MapReduce lá em cima do Hadoop. E ele usa um conceito que é legal, que é o conceito de schema on read. Tá? Qual a ideia desse schema on read? O que a gente está acostumado dos SGBDs tradicionais é o schema on write. Então, o que a gente tem? A gente tem um volume de dados, a gente tem uma coleção de dados, e a gente tem um esquema definido lá no banco. Então, tem a tabela tal, tabela tal, tabela tal. O que a gente faz? A gente pega esses dados e dá um insert na tabela. Eu encaixo os meus dados naquele esquema ali que foi definido. Tá? A partir do momento que os meus dados estão encaixados naquele esquema, eu vou lá, gravo os dados, e eles, uma vez persistidos, eles vão ser consultados, vão ser analisados pelos usuários, submeter consulta, o que quer que seja. Tá? Mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que encaixar, eu tenho que aplicar o esquema naqueles meus dados. Esse é o processo que a gente chama de esquema on write. Na hora que eu aplico o esquema, na hora que eu gravo o dado. O que a gente usa no Hive aqui, que usa em Data Lakes e outras abordagens mais recentes, é o conceito de esquema on read. O que eu faço? Coleto o dado, então eu tenho um volume de dados, eu já gravo o dado direto daquele jeito, sem me preocupar com o esquema. Vai gravando. Então, se eu tenho um CSV lá com 50 atributos, grava no HDFS. Se eu tenho outro com 500 atributos, grava no HDFS e por aí vai. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu preciso consultar, é que eu vou aplicar o esquema. Então, eu vou precisar de metadados, eu vou precisar de descritores daqueles dados para saber qual o esquema que eu vou aplicar. E aí sim, uma vez que eu tenho esse esquema aplicado, eu vou fazer as minhas consultas. Tá? Mas eu só vou aplicar o esquema, ou seja, só vou descobrir o que tem, o que tem naqueles dados ali na hora que eu preciso consultar. Então, na hora da leitura que eu vou aplicar esse esquema. Tá? E aí, o que o Hive tem? O Hive ele vai ter o conceito de tabela, como tem no SGBD. Só que a tabela do Hive, ela é um arquivo físico lá no HDFS. Tá? Então, toda vez que a gente consultar uma tabela no Hive, eu estou consultando um arquivo. Então, em vez de eu escrever um programa para ler do arquivo, eu vou usar o Hive para isso. Tá? Mas continua sendo um arquivo. Tá? O que é diferente de um SGBD? Quando a gente instala o MySQL, o Postgres, o Oracle, a gente tem um arquivo também com dado lá, o archive. Tá? Quem gerencia aquilo? É o SGBD. O SGBD é o dono daquele arquivo. No Hive, eu só vou mapear. É como se eu estivesse criando uma abstração em cima de um arquivo que já existe. Outra aplicação pode escrever no arquivo? Pode. Não tem problema nenhum. Mas eu vou consultando via Hive. Tá? O arquivo não é do Hive. O arquivo está no HDFS. E eu vou mapear ele para eu poder consultar. Tá? Então, o que pode acontecer? Eu posso criar várias tabelas no Hive apontando para o mesmo arquivo. Pode acontecer. Por quê? Porque a tabela é uma abstração. Ela não está associada ao arquivo físico. Quer dizer, ela está associada, mas não é exclusiva daquela tabela. Tá? Então, o que é importante aqui é que quando a gente cria uma tabela no Hive, e tem dois tipos, eu vou falar daqui a pouco, ela vai estar sempre associada ao arquivo físico que está no HDFS. Tá?
Aqui é basicamente o formato, a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, mas um formato interessante para usar esse formato ORC dos arquivos, o que ele faz? Ele quebra o arquivo em vários conjuntos aqui que ele chama de stripe, tá? E aí cada conjuntinho desse tem um tamanho. Então, repara aqui que esse aqui tem 250 MB, 250 MB. Cada stripe ele vai ter os dados, né, as tuplas que eu estou carregando. Ele tem um rodapé aqui que ele vai dizer informações do stripe ali quando começa, quando termina, tá? E eu tenho um rodapé aqui do arquivo como um todo. Desse rodapé do arquivo, do arquivo inteiro, né, do arquivo ORC, ele vai ter as estatísticas, tipo quantas tuplas tem, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, qual é a soma. E esse tamanho do stripe aqui, ele é interessante porque quanto maior, mais otimizado vai ser. Porque o HDFS ele funciona bem com arquivos maiores. Se eu tenho muitos arquivos pequenininhos, ele tem um overhead muito grande. Então, o tamanho padrão aqui do stripe é de 250 MB, mas eu posso botar 1 GB, por exemplo. Então, eu já trabalhei em projeto que era 1,5 GB, e aí funciona bem. E aí, dentro de cada stripe desse, eu vou ter as colunas lá, os dados brutos, as colunas que foram carregadas do arquivo original. Tá? Mas ele era basicamente para dizer o formato. Aqui tem um exemplo em bobo de locadora que eu usei aqui para explicar. Então, eu tenho uma tabela de cliente, tenho uma tabela de despachante, uma de veículo, e eu tenho uma de locação aqui que é um relacionamento. Então, ele faz chave estrangeira para cliente, chave estrangeira para despachante e para veículo. Tá? Basicamente é isso. Aí eu gerei os CSVs para cada um desses. Então, eu tenho cliente.csv, veículos.csv, despachante.csv e locação.csv. Tá? E gravei isso lá no HDFS. Uma vez que isso está gravado no HDFS, e aí a gente já viu na aula do Hadoop como é que a gente grava. Então aqui, por exemplo, eu criei um diretório lá no HDFS, então eu chamei o Hadoop FS, menos mkdir para criar o diretório. Criei um diretório chamado Estudo Hive, tá? E eu fui e carreguei o meu arquivo cliente CSV para dentro de Estudo Hive. Então eu carreguei aquele CSV que eu gerei anteriormente ali para dentro desse diretório, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Hive, que é esse beeline aqui para chamar a linha de comando, e eu vou começar a criar as coisas. Então, eu vou criar um database, teste lá. Aqui isso aqui era porque o pessoal estava seguindo junto comigo. Então, dá um show database, drop, mas daqui a pouco eu volto ali. Então, eu criei um database, vou dizer que eu estou usando aquele database que eu criei, e aí sim eu vou começar a criar a minha tabela. Tá? Na hora que eu for criar a tabela, agora eu vou voltar aqui, a gente tem 2 tipos de tabelas no Hive. A tabela externa, External Table, e a Internal Table. Tá? Em termos de consulta, não muda porcaria nenhuma. Vocês vão consultar as duas da mesma maneira, tá? O que muda aqui? Quando eu crio uma tabela como External Table, o Hive não controla o arquivo no HDFS, tá? Então, o arquivo eu coloquei lá, que nem aquele cliente. Fiz a carga. Quando eu crio uma External Table, outras aplicações continuam gravando no arquivo. Ele é um arquivo que está no HDFS que o Hive está criando uma abstração para consultar, tá? Ele pode ser usado por outro recurso, em geral, tipo recomendado, e se eu excluir a tabela no Hive, der um drop table lá, ele vai apagar os metadados, mas o arquivo físico continua existindo, porque o arquivo não é do Hive, ele só está criando uma abstração em cima do arquivo, tá? Quando eu crio uma tabela interna, o Hive controla o arquivo, então ele vai criar, tem um arquivo no HDFS, mas quem controla é o Hive, tá? Só consigo acessar esse arquivo pelo Hive, isso aí dá para fazer uns macetes e acessar por fora, mas por padrão, só via Hive. O outro não, eu consigo acessar direto no HDFS. E se eu excluir a tabela, eu excluo o arquivo físico. Tá? Então, quando eu crio uma tabela externa, eu basicamente pego um arquivo que já está no HDFS e faço um mapeamento no Hive. Quando eu crio uma tabela interna, eu estou criando um arquivo no HDFS da mesma maneira, mas quem controla é o Hive. Se eu apagar essa tabela no Hive, eu apago o arquivo físico também. Tá? Como é que a gente cria essa tabela lá? Vamos criar uma external table aqui. Então, eu criei o database, como eu falei aqui, locação. Estou dizendo que eu estou usando locação. Eu vou lá, create external table, nome da tabela, cliente. Os tipos, aí, atributo e tipo é igual banco de dados normal. ID cliente é inteiro, CNH string, CPF é string, então eu vou dar o atributo e o tipo dele, tá? Depois aqui eu vou dizer qual é o delimitador. Então o meu row format, o delimitador aqui é vírgula. Então eu estou carregando um CSV, ele é separado por vírgula, tá? E eu estou dizendo que ele foi armazenado como text file, então eu já sei que essa minha tabela, minha external table, ela está mapeada para um arquivo texto com esses atributos e cujo delimitador é vírgula, tá? Então, isso eu tenho que definir na hora que eu estou criando a cara da minha tabela. Repara que até esse momento aqui,
a gente só definiu a cara da tabela, só o template, tá? Quando eu for, de fato, associar, eu vou ter que dar esse load aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Load data in path. Então, eu estou dizendo qual é o caminho que o arquivo está. Aí eu vou passar o caminho do HDFS, barra estudo Hive, barra clientes.csv, que é o arquivo que eu gerei lá, into table cliente. Na hora que eu fiz isso aqui, ele mapeou para minha tabela, minha external table cliente, todo o conteúdo do cliente CSV. E aí eu posso submeter consulta normalmente para lá, como se eu estivesse executando dentro de um SCBD, no MySQL, no Postgres, não importa, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um select asterisco from cliente, vai funcionar. Ele abstrai que aquilo ali é um arquivo, que eu teria que fazer um programa, e eu consigo agora processar consultas relacionais, né, com uma linguagem declarativa, em cima daqueles dados. Essas minhas tabelas, eu posso definir propriedades para elas, tá? Uma propriedade é dizer que ela é imutável. Então, a partir do momento que eu criei uma tabela ali, eu não consigo mexer no dado, tá? Não consigo inserir mais dado. Posso dizer que eu quero comprimir, então vou dizer qual é o tipo de compressão, ou se eu quero ignorar, por exemplo, as linhas iniciais, um cabeçalho qualquer, tá? Onde é que eu vou dizer isso? Vou dizer na hora de eu criar. Então aqui eu tenho create external table, que nem eu tinha lá, o storage STX file, só que eu não paro aqui. Aí eu vou dizer, ó, tbl properties, eu vou dizer quais as propriedades que eu quero setar. Então no caso aqui eu estou pulando a linha, estou ignorando as linhas iniciais, tá? Se eu quisesse botar ela como imutável, eu vou botar o immutable aqui como true. Então, eu tenho que setar as minhas propriedades das tabelas aqui. Se eu não fizer isso, ele vai como padrão. A tabela pode ser modificada, não é comprimido, e ele vai ler as linhas iniciais, tá? E aí, que tipo de metadados que a gente tem lá? Então, eu tenho, por exemplo, se eu der um show tables lá, ele vai mostrar quais são as tabelas que estão cadastradas no meu sistema. Então, desculpa, quando eu rodei isso aqui com o estudo de caso, eu tinha cliente, despachante, locação e veículos, que foram aqueles CSVs que eu gerei lá, tá? Se eu der um describe numa tabela específica, mesma coisa no SGBD relacional, ele vai me dizer quais são as colunas, então tem aqui a lista das colunas, qual é o tipo delas, e um comentário. Eu não botei comentário nenhum porque eu fui preguiçoso aqui na hora de gerar, mas basicamente ele vai dizer, ó, o ID cliente é int, o CNH é string, tudo que tinha lá no create table que a gente definiu, tá? Se eu der um describe formatted, aí ele já dá mais detalhes. Então ele vai dar a mesma coisa que ele deu antes ali, as colunas, o tipo e o comentário, só que ele me dá mais informações da tabela. Então, por exemplo, ele vai dizer qual é o banco de dados, então locação, quem é o owner, quando que foi criado, quando que foi alterado pela última vez. Aqui cortou porque foi na hora que eu dei o print, mas tem uma linha aqui que diz qual é o arquivo físico que aquela tabela está mapeando, pode ser mais de um. Então, tudo isso ele vai me dar. E eu consigo pegar esses metadados todos para todos os objetos que eu criei dentro do Hive. Tá? No caso, esses metadados, eles estão lá no MySQL, aqui no exemplo que eu rodei. Tá? Então, a gente vai ter que acessar por lá. Eles não ficam no HDFS. Então, tem que acessar o esquema lá do MySQL para poder acessar esses metadados. Tá? Então, aqui eu peguei as tabelas todas. Vou pegar aqui, por exemplo, no catálogo, se eu quiser saber quais são os bancos que eu criei, eu dou um select asterisco from DBS, aqui estão todos os databases que estão lá, aí ele vai me dizer, ó, eu tenho dois aqui, tem o default, que é o que já estava lá, e eu tenho um ID 10 aqui, que foi o que você criou, locação.db. Aí eu vou usar esse ID para fazer a próxima consulta, eu quero saber todas as tabelas que são do ID 10, por exemplo. Aí ele vai me listar, ó, todas, eu tenho cliente, veículo, despachante, locação, todas são external table. Aí, se eu consigo ver o texto original, a visão do texto original, então tem os metadados aqui que descrevem os objetos, isso aqui está tudo dentro do MySQL, tá? E as consultas, consulta que a gente já está acostumado, aí não tem diferença nenhuma do SQL que a gente já está acostumado. Então, por exemplo, se eu quiser saber todos os modelos diferentes que tem na tabela de veículo, select distinct modelo from veículo, ponto, acabou. É a consulta que a gente já sabe fazer no MySQL, no Postgres, onde quer que seja, tá? Ou então, ó, eu quero ordenar select asterisco from locação, order by locação desk. Então, essas consultas eu consigo fazer junção entre duas tabelas, tudo isso ele faz. Então, apoio para ser analítico, todas as consultas ele consegue apoiar. O que ele não garante, por exemplo, é se eu tiver um CSV com um valor que seria a chave estrangeira preenchido na tabela e onde eu deveria referenciar não existe. Isso ele não vai verificar. Então, ele não tem essa verificação de integridade, tá? Ele vai fazer a consulta em cima do CSV que eu coloquei lá. Se eu coloquei um CSV todo bichado,
eventualmente os dados não vão estar bons, tá? Então, essas garantias de chave primária, chave estrangeira, ele não vai criar. A ingestão do dado eu mostrei naquela hora a partir do HDFS, mas eu posso carregar do meu disco local. Aí eu mudo só um pouquinho o comando. Em vez da load data in path, eu vou dar load data local in path. E aí eu dou um diretório da minha máquina, né? Mas a ideia é a mesma. Então eu estou carregando aqui. A única diferença do primeiro para o segundo é que esse segundo aqui, quando eu faço isso, ele faz uma carga lá no HDFS sem eu saber, né? Quer dizer, sem eu saber não. Eu sei que vai carregar, mas eu não preciso dizer. Então, em vez de eu carregar para o HDFS, mapear, eu já mapeio direto, mas ele vai criar um arquivo lá para... Ele não mantém o apontador para a minha máquina, porque não faria muito sentido, né? E eu também posso criar uma tabela, e acaba criando uma internal table, né, nesse caso, a partir do resultado de uma consulta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Create table, teste, que é o meu database, chamei de locação 2, tá? E aí, o que vai ter nessa tabela? Vai ser o resultado desse select aqui, select asterisco from locação, where ID despachante igual a 2. Então, eu estou criando uma tabela que tem as locações do despachante com ID2. Ele vai gerar uma tabela nova, chamada locação 2, com o conteúdo, com a mesma estrutura do locação, porque eu dei um asterisco aqui na seleção, mas só com os dados que foram filtrados a partir da consulta. É o insert de select também que a gente consegue fazer nos SGBDs relacionais, só que aqui ele está criando uma internal table a partir do resultado da minha consulta. Tá? E uma ferramenta que é legal, não é o Hive aqui, mas ajuda bastante, é o Scoop, que é para fazer carga. Então a gente consegue carregar a partir de bancos relacionais. Se a gente já tem o dado no banco relacional, então, por exemplo, se eu tenho um ambiente do Data Lake, eu quero extrair dados que estão num banco ou num data warehouse, eu quero carregar para o meu HDFS, tá? Para consultar. O que essa ferramenta faz? Ela conecta com o banco via um drive JDBC, e eu consigo importar, inclusive, em paralelo. No exemplo que eu fiz, eu botei 4 tarefas em paralelo aqui, mas isso aí é configurável, né? A partir da tabela que está lá no banco. Então, ele vai fazer a distribuição, o balanceamento a partir da PK, então ele vê quais são os valores da chave primária, ele meio que faz uns cortes ali, um balanceamento para cada tarefa dessa que está rodando em paralelo consumir mais ou menos o mesmo volume de dados, tá? O problema é que ele só funciona, ele tem que ter uma chave primária, a tabela tem que ter chave primária, tá? Isso aí, se a gente fez direito, tem, mas ele só aceita chave primária simples, então chave primária composta ele não consegue, tá? Então, se a sua tabela tem 3 atributos como chave primária, vai ter que botar uma chave primária falsa ali, um ID que vocês vão criar para poder usar ele, tá? Eu posso usar outra coluna, se eu quiser, eu mudo aqui um traço de split by para dizer qual é a coluna que eu quero fazer o split. E aí, qual é a vantagem dele? Ele trabalha tanto com modo incremental, então ele vê, por exemplo, se eu carreguei o dado até o ID 50 da última vez, ele vai carregar do 51 em diante, então ele vê o delta, ou ele pode pegar o que foi modificado. Então, por exemplo, eu carreguei até o ID 50, mas o ID 45 foi modificado. Então, ele carrega do 51 em diante e altera o 45. Tá? Então, ele consegue controlar isso na hora da gente fazer a carga. E é bom porque tira a nossa responsabilidade de fazer a carga. Tá? Então, como é que ele funciona? Eu tenho alguns comandos aqui. Então, eu vou começar com o import. Né? O import ele vai funcionar para uma tabela só. E o import all tables eu carregar o banco de dados inteiro. Tá? Então, aqui primeiro eu só estava fazendo a conexão, então listando os databases, né, os bancos que tem. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer scoop, list database, que é o comando que eu quero executar, -- connect, eu tenho que passar a string de conexão, então aqui é JDBC, o endereço da máquina, é o POSTGRES, né, que era o que eu estava usando, e o endereço da máquina, qual usuário que eu vou conectar e qual a senha. Tá? Aí aqui embaixo eu já estou listando as tabelas. Então, scoop, list tables, mesma coisa. A diferença aqui na conexão é que eu tenho que passar qual é o banco que eu estou conectando agora, não só o endereço, porque eu quero listar a tabela de um determinado banco, qual usuário e qual a senha. Tá? E para importar, o que eu faço? Vamos lá, scoop, import, aí os dados de conexão, qual é o servidor, qual é o banco, qual é a tabela, aí qual é o usuário e senha, e eu estou dizendo, ó, Hive import, ou seja, eu quero criar com uma tabela Hive, create Hive table, eu quero criar uma tabela nova, uma Hive table, uma tabela do Hive, e o nome da minha tabela vai ser locação cliente. Então, ele vai criar uma tabela nova a partir do dado que ele está carregando da tabela que está no relacional. Tá? Então, eu consigo importar um dado sem eu ter que gerar o CSV,
gravar o CSV no HDFS, criar uma external table, eu já faço com o Scoop, eu já faço isso automaticamente a partir de uma consulta a um banco relacional, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é gravar o dado no HDFS. Então, eu posso rodar uma consulta, sei lá, select attributes from locação, e eu gravar isso dentro de um diretório. Então, lá no HDFS, eu quero gravar um arquivo com o resultado dessa consulta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar a consulta, o Hive, ele vai pegar o resultado dela e ele vai gerar um arquivo com o resultado daquela consulta. Ele não está criando tabela, não é external table, não é nada, ele está gerando um arquivo. Então, se a gente tem processamentos, por exemplo, pipelines que consultam dados e geram novos dados que vão ser usados para alimentar outro sistema, por exemplo, a gente pode fazer desse jeito aqui tranquilamente. O resultado das minhas consultas são arquivos JSON serializados que vão ser consultados, vão ser lidos por outras aplicações. Tá? Aí eles não têm necessidade de acessar o Hive, por exemplo. Eles já podem ler um diretório que o meu arquivo já vai estar gerado lá para ele consumir. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Apesar de não ser ementa da disciplina, que é essa parte do Hive, mas eu acho muito interessante, porque a gente viu o framework aqui dos frameworks, o Hadoop e o Spark, mas faltou um pouquinho da parte como é que a gente consulta os dados, né? Eu acho que seria legal, eu vou até falar com a coordenação, de incluir isso aqui na ementa, né? Esse período, obviamente, é menor, então nem daria muito tempo da gente explorar, mas eu acho que é a parte que é mais legal de explorar nessa disciplina, porque justamente a parte de vocês poderem processar a consulta sem que vocês tenham que implementar tudo na mão, implementar tudo no braço, que não faz muito sentido, né? Então acaba gerando um overhead para o usuário muito grande de coisas que seriam simples fazer de modo declarativo, como o Hive dá e como o Impala dá, outras abordagens não, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão? Pode perguntar, gente. Tranquilo? Então, eu vou parar a gravação aqui da aula. Quem tiver alguma dúvida sobre trabalho, alguma coisa, pode ficar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Se só vocês perguntarem, eu estou por aqui à vontade, à disposição de vocês.